Olá, tudo bem com vocês? Que bom. Espero que você e sua família estejam bem e que tudo esteja transcorrendo em perfeita paz. Queridos, a nossa reflexão de hoje vai ser baseada no livro de Daniel, no capítulo de número 3. Fidelidade e adoração são inegociáveis. O texto que nós citamos, todo o capítulo, fala de uma circunstância que sobreveio a 3 homens de Deus, Mesaque, Sadraque e Abdenego, jovens judeus que estavam no Império Babilônico. Foram colocados à prova, provocados pela cultura babilônica, cheia de deuses, a abandonarem sua fidelidade para com Deus, tendo sido eles forçados a terem que se dobrar diante de uma estátua para adorar. Mas fidelidade e adoração não se negociam. E nós, servos do Senhor, dia a dia somos provocados a termos que abandonar nossa fé, renegarmos o nosso Deus e nos prostrarmos diante de deuses. Todos os dias somos provocados a isto. Mas quando nós observamos a postura de um homem fiel, leal, que entende que só existe um Senhor digno de adoração, e quando nós acompanhamos os passos desses 4 jovens judeus, e principalmente judeus que não se dobram diante de um outro Deus, está enraizado na sua natureza e fé, aprendemos algumas coisas importantes para nossas vidas. Quando foram tocados os instrumentos, e muitos esperavam que aqueles jovens corressem, se dobrassem e adorassem aquela estátua, eles foram surpreendidos em ver que eles 3 permaneceram de pé e não se prostraram. Mas há uma outra coisa importante na narração desse texto bíblico, é que quando eles receberam a notícia de que se não se comportassem em dobrar-se em adoração à estátua, eles seriam lançados numa fornalha de fogo ardente, eles afirmaram, ele disse, nós não nos prostraremos diante dessa estátua, porque o Deus que nós servimos nos livrará. E se não livrar, ainda assim nós permaneceremos lhe servindo e lhe adorando. E isso aconteceu exatamente na vida desses 4 jovens. Eles foram lançados na fornalha. Eles não negociaram fidelidade. Eles não negociaram adoração. E lá na fornalha, o Senhor surpreendeu os babilônicos com a presença do 4º homem, que manteve intactos os cabelos, os vestidos, as unhas, as peles daqueles 3 jovens. Mas algo me chama muito a atenção nesse texto, é a declaração de fé desses 4 jovens. E é baseado nessa declaração de fé que eu quero fazer uma aplicabilidade para nós. Eles afirmaram claramente, a nossa adoração, rei, a nossa adoração, babilônicos, elas não dependem do livramento que o Senhor pode nos dar. Nós acreditamos piamente que Ele vai nos livrar, mas se Ele resolver não nos livrar, nós morreremos, mas partiremos adorando a Ele e exaltando a Ele. Queridos, a época que nós estamos vivendo é uma época de muita apostasia, de muita instabilidade. As pessoas abandonam a fé, sua relação, seu compromisso com Deus por qualquer situação, circunstância, por qualquer coisa. É claro e evidente que se nós somos representantes de Deus aqui na terra, e que nós temos um padrão de vida elevado,
e nós temos uma intimidade diferenciada com Deus, nós seremos provocados, perseguidos e, como diz a palavra, somos expostos todos os dias à morte, a perseguições, a calúnias, a guerras, vítimas muitas vezes de ódio e de invejas. E certamente nos aprontarão constantemente laços, ciladas. Seremos ameaçados, perseguidos, maltratados. Enfrentamos por causa da nossa fé e por causa do nosso posicionamento para com Deus e o nosso compromisso de adoração para com Ele, seremos ameaçados todos os dias. É claro e evidente, o inferno não gosta de quem se posiciona pelo reino. O inferno gosta claramente de pessoas que venham a aderir sua cultura, suas novas ideologias, sua iniquidade, sua promoção desenfreadas de pecados. E pessoas que estão em cima do muro, neutras, que nem são quentes nem frias e são mornas. O inferno não fica satisfeito com quem se posiciona, com quem provoca, com quem diz: olha, Satanás e todos os seus adeptos e seguidores, eu estou pronto para viver ou para morrer. E se caso tiver que morrer, morrendo, mas adorando ao Senhor. A exemplo disso, o apóstolo Paulo, que nos últimos momentos da sua história do ministério apostólico foi para Roma. E quando ele foi convocado para ir para a praça pública, para ser decapitado diante de todos, ele disse: agora eu vou para me oferecer como libação ao Senhor. Porque combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu vou morrer, mas enquanto morro, a minha atitude de fé, minha convicção com o Senhor e o testemunho que darei diante de todos será manifestação viva de minha fidelidade, lealdade e de minha adoração para com o Senhor. Por isso que a única maneira de incomodarmos Satanás, que não é satisfeito com nenhum de nós, é nos mantermos, queridos, fiéis e leais ao Senhor. E adorar o Senhor em qualquer situação, em quaisquer situações. Percebam, Daniel foi um outro. Deus poderia ter muito bem livrado Daniel de não ter que ir para a cova. Mas Deus preferiu livrá-lo na cova, porque também o que aconteceu como circunstância difícil na vida de Daniel serviu para conversões de outro. Observe que às vezes algumas pessoas até questionam que o fato de nós servirmos ao Senhor e termos que passar por algumas circunstâncias que são nomeadas de deserto, de provas, de tribulações, de aflições, de circunstâncias, de vales de sombra da morte. Alguns até questionam que nós não poderíamos ou não deveríamos passar porque somos fiéis ao Senhor. Mas o fato de sermos fiéis a Deus, Ele não nos enganou de que nós estaríamos livres de passarmos por essas situações. Mas uma coisa Ele nos garantiu sempre, que evitando de passarmos por elas, ou tendo que passarmos por elas, nunca nos faltaria a sua presença. E ainda que na sua soberana vontade, Ele entenda que os nossos dias aqui são contados e terminados, que cumprimos o nosso propósito, permaneceremos e terminaremos em plena exaltação e adoração a Ele. Essa resposta que nós damos a Satanás, essa resposta que nós damos àqueles que entram na ideologia satânica em afirmarem, baseado no mesmo conteúdo do que afirmara o patriarca Jó, quando foi lançado no rosto por palavras revoltantes de Satanás,
quando se apresentou diante de Deus e o Senhor disse: vistes o meu servo Jó, temente e justo, que se desvia do mal e que me servem? Satanás diz: mas também tu o recheias de todas as bênçãos, nada lhe falta, é claro que ele vai te servir. O Senhor disse: eu vou te mostrar, Satanás, que o meu servo Jó me serve, não pelo que eu lhe dou, não pelo que eu faço, mas pelo que eu sou. O Senhor permitiu que Satanás fosse e retirasse tudo que pertencia a Jó. E Satanás tocou em tudo, nas riquezas, nos bens, nos filhos de Jó, na própria saúde de Jó. E sabe qual foi o posicionamento do patriarca? Ele deu, ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó nos ensinou que a adoração independe de circunstância, tendo ou não tendo, o Senhor respondendo com sim ou com não, tendo que passar pela fornalha ou não indo para a fornalha. Em qualquer situação, adoremos ao Senhor. Que você, querido, possa se alimentar desta palavra. Se tivermos que sermos levados à morte, e que possamos darmos num momento deste tão complexo, complexa situação, darmos um testemunho de adoração e de exaltação ao Senhor. Deus te abençoe.